Olá, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter uma aula um pouquinho diferente, tá? Porque o que aconteceu, eu estava gravando o mamão, né? E acabou dando um problema com a gravação. Então, a primeira parte do mamão vai estar já bordado, tá? A primeira parte eu consegui salvar, só que a segunda parte não. Então, na primeira parte vai estar lá que eu bordei essa parte aqui em verde, né? Aqui a mais clarinha, que é o início da polpa, que ela é aquela parte mais assim, mais clarinha, digamos, e a parte mais escura de dentro do mamão. Então, eu vim subindo, né? Como vai estar lá. Daí fiz esse cabinho aqui. E isso aqui que são uma ramificação que tem dentro do mamão, né? Esse partinho dele tem no meio. Que já vem do cabinho, né? Do mamão. Aí, como era daí para a segunda aula, aí foi o que eu perdi o vídeo. Mas não tem segredo, eu acho que não é necessário refazer o vídeo, né? Porque daí eu teria que bordar um outro mamão inteiro novamente, só para fazer essa parte. Então, aqui o que eu fiz? Eu vim aqui no risco, vocês podem ver que tem uma parte verde, mas por enquanto a gente vai deixar essa parte verde. Então, eu vim aqui no risco, olha, e subi aqui bem clarinho até em cima, o mesmo que a gente fez no abacate, que é só esse contorninho ali, mais ou menos eu fui usando os dois e depois fui só um pontinho e fui terminando aqui em cima do caroço, tá? Então, a parte clarinha, o mais amarelinho. No vídeo anterior do início tem todas as cores lá, tá? Aqui, e aí depois eu vim aqui e vim preenchendo, olha, com o laranja, tá? Então, iniciei tudo aqui, né? Iniciei, terminei aqui, vim dando a voltinha, né? E vocês podem ver que tá tudo terminado bem aqui no meio. Aí, depois que eu fiz esse processo, eu achei assim que, pelo risco não teria esse verde, né? Mas eu achei que ficou estranho, daí acabar só o amarelo aqui e não colocar, digamos, um contorno ali para terminar. Caso vocês não queiram, não precisa colocar. No meu eu coloquei, tá, meninas? Então eu vim aqui, coloquei só aqui, olha, pode ver, eu só vou umas duas carreirinhas assim, né? Um ao lado do outro, e aqui eu venho só com um e finalizo. Aqui do verde eu vim até o final, tá? Então ele tá aqui, até aqui no final. Aqui dentro da polpa amarelinha, eu fui puxando tudo assim, tá? Vim bordando assim, daí aqui eu bordei mais retinho e aqui eu dei um pouquinho de contorno, mais ou menos um contorninho aqui, terminei tudo aqui. Não tem segredo, né, meninas? Aqui são rococós, tá? Que eu fiz para imitar as sementes, né, do mamão. Aqui tá aqui o fiozinho, mas esse aqui é o que eu iniciei o bordado. Então, acho que até aí não tem dúvidas, né? Mas caso vocês tenham dúvidas, vocês podem deixar as dúvidas nos comentários e eu volto a explicar. Raramente acontece, mas às vezes acontece a gente gravar e faz tudo com muito carinho assim, mas o celular, né, não é uma pessoa, o computador não é uma pessoa, e aí acaba fazendo esse tipo de coisa. Aqui no nosso bordado, meninas, pelo menos eu gosto de fazer pontinhos curtos, né? Não, digamos assim, vou bordar um ponto longo, muito longo, né? Então, digamos, eu pego daqui, vou bordar aqui, né? Daí pego daqui, bordo aqui. Eu prefiro fazer mais curtinhos pontinhos menores, né? Eu acho assim que fica mais delicadinho. Claro que às vezes vai ter trabalhos, que a gente vai colocar um ponto mais longo, né? Mas eu ainda prefiro ponto curtinho, demora mais para fazer, vai mais camadas, mas ele fica assim mais delicado, né? Então, até que eu já tinha começado, né, a outra parte da abóbora, né? Mas esse aqui é para a próxima aula, tá? Esse aqui ficou lá, os vídeos eu acabei não perdendo. Mas enfim, né? É coisa que acontece, né? Faz parte da vida da gente. Então, vocês já vão tendo uma ideia.
Agora eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu já fiz há algum tempo, tá? Eu vou tirar daqui esse nosso hoje para nós mudar um pouquinho a conversa, olha o tanto de tecido que tem aqui. Depois ainda de tarde eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um outro trabalho, tá? É que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver só se tá bem isso, para vocês enxergarem bem. Então, essa aqui é a Sininha, minha gatinha, tá? E aí, esses tempos eu vi lá, eu não acabei ainda, tá, meninas? Aqui tá assim atrás ainda. Eu não fiz o acabamento porque esse aqui é um bastidor provisório, tá? Eu precisei do bastidor para outra coisa e acabei pegando dela. Aí eu tenho que comprar um outro bastidor para pôr e daí fazer o acabamento atrás. Esse aqui é um trabalho que eu já fiz há algum tempo, tá? Então eu quero mostrar para vocês a diferença do ponto mais curto com o ponto mais longo. Claro que esse aqui eu bordei um fio na agulha, né? Ao contrário da nossa ali que a gente tá colocando 2 fios, né? Para ficar mais um pouquinho de relevo. Deixa eu colocar aqui mais perto, só para vocês terem uma ideia do que eu tô dizendo, né? Acho que até eu vou dar um zoom aqui deixa eu ver se eu levantar, dar um zoom aqui, acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem mais de perto uma dos outros. Aí, ó, agora dá para ver bem. Vou colocar assim. É que os dois estão no bastidor, né? Então, vocês podem reparar aqui o que acontece, né? Então, digamos, vamos pegar aqui. Aqui, olha, ele é mais delicadinho, né? Pode ver. E com o 2, ele fica mais assim crespinho, digamos, né? Em 2 fios. Então, cada trabalho é um detalhe diferente do outro, né? Eles não são iguais, né? Eu vou pôr bem pertinho, olha, pode ver, ó. Ele fica algo mais assim, mais baixinho, né? Mais pintura mesmo, né? Ao contrário desse aqui, ó, que de longe a gente já percebe que ele fica mais repolidinho, né? E se eu colocar 3, vai ficar mais, né? Mas eu achei que 2 para um trabalho desse aqui ia ficar bem legal, né? Principalmente que é para não ficar tão assim também. É tão fraquinho o fio ali, né? Porque como é uma coisa que eu vou usar no meu dia a dia, se for fazer só com fiozinho, aí eu achei que ia ficar muito delicadinho. Aí depois talvez não lavar e tal, porque é uma coisa que a gente vai estar sempre lavando, ele não vai ficar assim tão bom. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu levantar aqui um pouquinho, eu vou pôr mais aqui de perto. Assim, olha, aqui vocês podem perceber que eu bordei pontinhos curtos, né? Então, vocês podem ver que ele tá bem homogêneo, bem baixinho, bem pequenininho, né? Ó, são pontinhos bem curtos. Já aqui na parte de baixo, olha, eu utilizei pontos longos. Né? São bem longos esses pontos. Então, vocês vejam já a diferença que fica. Olha, é aquilo que eu disse. Aqui eu não iria bordar pequeno, porque aí imitaria o pelo, né? E normalmente no pescoço, os gatinhos, eles têm esse pelo mais assim, mais oriçadinho, digamos, né? Do que na parte de cima, né? Olha, na parte de cima ele já tá bem homogêneo, assim. E na orelhinha que eles têm, né? Esses pelinhos de atravessado, daí eu coloquei um pouquinho ali também. Tá? Então, a parte dos olhos, então tudo isso devagarinho, eu vou estar ensinando para vocês. Então, por isso que eu estou ensinando para vocês como fazer o ponto. Primeiro esse humildinho, né? Porque depois aprendendo esse o mais longo, vai super fácil, né? Por que eu estou ensinando você a dar volta? Porque você veja que aqui a gente vem, e aqui vai dando volta, né? No trabalho, você veja que eu dei toda essa volta no meu trabalho. Olha, eu comecei aqui, eu vim subindo, desci aqui, terminei aqui. Do outro lado, da mesma maneira, olha, para formar o nariz, né? E assim como a gente vai colocando a cor, a gente também vai colocando o ponto. Você veja que aqui eu comecei daqui, fui lá, dei a volta para lá, mas aqui eu já peguei aqui, olha. Eu já comecei daqui lá para baixo.
já para dar essa volta, né? Esse sentido de volta. Então, subiu aqui a altura, deixar o nariz mais alto, mas aqui deixar a parte mais baixa, tanto de um lado como do outro. O outro eu já peguei aqui, olha, mais para baixo do cantinho do olho e vim trabalhando, porque ela tá meio de ladinho, então esse olhinho aqui tá um pouquinho menor do que o outro, né? Ela não está olhando bem de frente, né? Aqui também, olha, eu peguei e vim aqui, olha, vim dando a volta, né? Mas diferente desse, olha, que eu vim aqui e desci, esse aqui eu vim para cima. Aí veio até uma altura aqui, olha, eu fui jogando lá para cima. Daí ele tá todo assim, né? E aqui ele vem aqui e pega assim, olha. E vem descendo. Aqui ele já vem descendo aqui, ó. Tá vendo? Assim. E até aqui onde encaixa com essa parte que vem voltando. Aqui de cima ele vai todo assim sempre, né? Claro que a gente trocando as cores, né? Como que eu cheguei nesse resultado? Aquilo que eu falei para vocês. Eu peguei, tirei uma foto dela, eu coloquei no computador. Eu fui no computador, eu marquei os olhinhos, eu desenhei os olhinhos, né? A parte escura, a parte maior, que é mais clara, a parte de fora, né? Aqui o cantinho dos olhos. Então, tudo isso aqui a gente desenha num papel, né? A gente tira daí no papel. Algumas pessoas conseguem fazer isso no computador. Tem alguns programas lá, mas os programas já não são muito baratos, assim e tal, né? Aí até o programa te dá praticamente pronto, aí você só vai bordando, né? Aí vim aqui, fiz o desenho do narizinho dela, aí o cantinho aqui de novo, do olho, o olho, tá, a orelha, e todas essas marcaçãozinhas aqui, ó. A gente faz todas essas marcaçãozinhas, que são os detalhinhos do rosto do animalzinho, né? E aí a gente coloca, depois a gente começa a bordar, você escolhe mais ou menos as cores, né? E aí começa a bordar. Deixa eu tirar o zoom só para vocês olharem de longe, senão vão dizer, nossa, mas tá parecendo tão ponto. Então, aí, porque assim, bordado, normalmente a gente não olha de tão perto. A gente sempre um bordado vai estar na parede, então você olha um pouquinho mais longe, né? Bordei outros, eu tenho, bordei mais bordei dois beagle, que é do meu filho e outro da minha nora. Bordei a gatinha da minha norinha também, que é a Nina. Então eu fiz vários bordados. Tem a Meg aqui de casa também. Mas aí devagarinho, ou eu vou colocando lá para vocês verem, ou eu vou trazendo e mostrando para vocês o passo a passo. Então isso ali que a gente está começando, isso ali é só um começo, né? Aí mais tarde eu quero estar ensinando para vocês esses pontinhos, como é que a gente faz os animaizinhos também, né? Eu achei que ficou muito fofo assim. A assassininho foi a segunda que eu fiz o primeiro cadinho. Os olhos ficou muito bom, inclusive lá na casa da minha norinha já fizeram esses tempos uma discussão, porque ela colocou na parede a gatinha dela, né? E aí houve uma discussão que disse que eu não tinha bordado, que os olhos eram colocados ali, né, de uma forma, digamos, comprado pronto alguma coisa e colocado e bordado o resto. Aí a minha nora teve que tirar da parede para que elas, né, passassem a mão e que elas sentissem que não, que é bordado mesmo, que não é algo que eu coloquei pronto ali já, um adesivo, alguma coisa, né? De tão perfeito que fica, né? Mas assim, é um bordado que agrega muito valor também. Um bordado desse aqui, acho que é grande, o meu é grande, né? Elas bordam ainda metade do tamanho, né? Vocês podem ver que ela tá no bastidor de 20 centímetros. E um bordado desse, acho que por 1.500, menos de 1.500, né? Não é vendido, né? Então é um bordado assim que ele agrega muito valor, né? E não é qualquer um que faz. E ele é demorado, sim, ele é demorado, né? Aqui aí eu já tinha daí iniciado aqui a abóbora, mas vai estar nas próximas aulas, tá? O passo a passo, bem tranquilo.
Só a questão foi do vídeo do mamão, né, que eu acabei perdendo. Mas enfim, né, como é a mesma coisa daqui, não tem segredo nenhum. Caso vocês tenham lá dúvidas, né, é só vocês me deixarem nos comentários lá, tá? Aí eu venho e explico novamente para vocês. Outra coisa que eu queria falar, a gente quando começa a bordar, a gente tem muito medo, né? Temos medo, é normal, temos medo de bordar. Como eu tinha medo, de vir ensinar vocês a bordar, né? Eu resolvi essa semana passada, né? Eu tava sentada ali, daí eu tinha esse tecido que faz tempo que tá lá que eu queria bordar. Aí eu vim, daí ajeitei primeiro, né? Eu criei o desenho, né? E tudo. Aí depois eu fiquei pensando. Eu disse, já que eu vou bordar, por que eu não posso ensinar a bordar, né? Eu já vou estar fazendo a peça, né? E aí bate aquele medo da gente vir fazer, né? Porque é algo novo, né? A gente às vezes tem coisas que são novas que não, mas algumas coisas são novas e a gente acaba ficando com medo de fazer, né? Que foi o meu caso. Aí eu pensei, não, a gente tem que sempre estar na vida enfrentando o medo, né? Vai ter críticas? Vai ter, né? Isso não tem, vai ter quem goste, vai ter quem não goste. Uma borda de um jeito, a outra borda de outro, né? Mas aqui o que eu quero sempre estar ensinando para vocês mesmo é o ponto, para que direção que vai, mais ou menos as cores, né? Para ter uma noção, assim, um começo de qual cor usar. Vocês vejam que as cores não tem muito, assim, também não tem muito segredo, né? Normalmente eu gosto de trabalhar com a foto, né? Mas como não tinha abóbora, não tinha, né, as coisas assim, né? Então e aí eu fui pegando da internet mesmo, né? E aí a gente vai acrescentando luzes e tudo mais, né? Borda um pouquinho. Se não tem certeza, borda até uma altura e para, aí depois faz o claro, depois volta bordando. O bom do bordado é isso, né? Não é que nem uma pintura. A pintura às vezes tem que fazer a parte de baixo e depois se vir com as cores por cima. E se você errou uma cor, tá errado, né? Você já não vai conseguir mais tirar, limpar e refazer, ao contrário do bordado. Não ficou bom, desmancha e faz de novo. Por isso que eu gosto muito do bordado, né? Mas devagarinho a gente vai fazendo. Então, desculpe de não ter dado certo o outro vídeo, né? Pra gente fazer o passo a passo aqui do mamão. Mas esse ali não tem segredo, acho que vocês vão conseguir fazer bem essa parte. Ok, meninas? Então, vamos daí para a próxima aula, que é o bordado daí da abóbora, que já ficou agora um avançadinho, né? Para vocês verem como é que foi que ficou, né? Eu queria bordar devagarinho com vocês, né? E mostrando sempre as novidades, né? Mas não tem problema. Mas tudo faz parte da vida, né? E essas coisas acontecem, né? Acidentes acontecem e vai acontecer mais vezes, né? Tomara que não sejam como esse, né? Que foi perdido tudo. Às vezes a gente consegue recuperar alguma coisa, mas dessa vez não foi possível. Ok, meninas? Terminar o mamão. Então, agora vamos bordar a parte de dentro, né? Eu vou utilizar o fio 302, que é o clarinho, né? Que foi o da borda, para bordar dentro. E aí, depois a gente vai colocar algumas sementinhas de rococó, daí com o fio marrom mais escuro, que é o 381. Lembrando que o molde, o risco está disponível, tá? Vai estar sempre na descrição do vídeo, é só entrar lá no grupo e pegar. Então, agora eu vou começar bem aqui na pontinha, tá? Então, lembra que aqui a gente deu a volta pra cá, aqui a gente deu a volta pra cá, né? E aqui nós vamos reto assim, nós vamos terminar tudo aqui em cima, nesse... Eu já prendi o meu fio, não tão grande, né? Mas não vamos exagerar no ponto. E agora a gente vai bordando.
buscar um outro fio aqui. Então, aqui, ó, aqui, não que eu vá pegando o fio e vá terminando ele aqui, tá? Eu, com os pontinhos, eu vou indo, meio que dando a volta, tá? Mas a gente daí vai terminar aqui. Meio que virando, ó, aos pouquinhos. Ver se não ficou um nozinho embaixo. Pena que ficou aquele outro nozinho. Sempre lembrando, um ponto comprido, mais curto, um ponto mais comprido, um ponto mais curto. Fio solto aqui me incomodando. Então, eu vou ensinar um truquezinho para vocês. Até eu tô colocando no início do vídeo, tá? É uma vinheta com a logo do canal. E uma musiquinha assim, que é uns 25 segundinhos assim. Porque eu sempre, quando vou começar um bordado, eu sempre sento, dou uma respirada, dou uma relaxada, e daí que eu começo a bordar. Então, sempre quando vocês forem fazer bordado, vocês sentam, respiram, e daí começa a bordar. Aquilo vai dando uma calma, assim, pra gente, uma calma. Ainda mais nesse mundo louco, né, que a gente anda vivendo. É muito bom e faz bem pro coração. Tanto que as terapeutas, elas mandam, né, a gente fazer crochê, bordado, porque acalma. É um mantra, né? Você tá ali bordando, você tá contando os pontos, que nem no crochê, né? No bordado você fica olhando o fio, se tá ficando bom. E depois cor é terapia, né? Modo diz a mãe, é terapia para lavar louça. E eu digo, não, mãe, é terapia para bordar mesmo. Ele faz muito bem para a alma da gente, lidar com cor. E fazer coisas bonitas também, né?
porque é muito bom ter uma casa arrumadinha, enfeitadinha, um bordadinho. É tão gratificante, né? Algo que você mesma fez. Como esse tecido aqui, eu ainda não sei se eu vou fazer trilho dele ou eu vou fazer para cobrir alimento, né? Às vezes você faz alguma coisa que quer deixar na mesa, né? Pra cobrir. Aí se eu for fazer para cobrir, eu vou bordar mais umas... Acho que eu vou bordar uma abóbora com flores na outra ponta. Mas aí eu venho mostrar para vocês. Vai pegar aqui embaixo. Então vamos. Eu tive que desmanchar ali um pouquinho porque fez um nó embaixo do fio. Mas isso faz parte, às vezes acontece. Como eu não quero que fique o nó, né, aparecendo ali, como não vai ter assim nada para esconder, né, não vai ter acabamento na parte de trás. Aqui deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Vocês vejam que eu tô levando ele uma leve viradinha aqui para terminar aqui, né? E aqui eu vou indo mais reto. Nesse tecido aqui não dá para fazer, porque ele como ele tem esses favos, então o lápis não vai retinho, né? Mas aqui quando é um algodão cru, um outro tecido que você esteja usando, vocês podem marcar, tá? Assim, olha. E aqui, então digamos o meio e aqui a lateral. Para vocês saberem aonde vocês vão subindo, para vocês não se perderem com o fio, né? Nos outros normalmente eu faço isso, mas nesse aqui não, porque como ele é favinho, né? Então ele tem esse sobe e desce, ele não deixa fazer essa marca, ó, ele mancha ali, mas não marca.
Que nem aqui na flor também, né? Digamos, na flor também você vai fazer esse, então a gente marca aqui e vai marcando aqui e aqui vai reto, né? E aqui mais ou menos aqui assim uma cor, depois a gente troca, daí você vai fazendo essa divisa, né? Só que nesse tecido específico já não dá para fazer isso. Opa, esse ponto ficou muito grande. Outra coisa, meninas, bordado é muito bom, é muito gostoso, mas a gente tem que sempre pegar, bordar uma hora, digamos uma meia hora, uma hora, daí separar, dar uma voltinha, tomar uma água, respirar, depois volta a bordar mais um pouquinho, porque primeiro que força muito as vistas da gente, e o pescoço também, porque a gente fica muito tempo com o pescoço parado, né? Numa posição só, então a gente tem que levantar e se mexer, né? Não, porque a gente quando começa a fazer, a gente quer terminar logo, né? Então quer fazer tudo uma vez só.
terminar o fio, daí eu já... Pronto. Olha só. Vamos encerrar os últimos pontinhos aqui. Bordar com bastidor pequeno é bem melhor, né, do que esse grande. A gente consegue pegar melhor, fica mais estável o bastidor. Mas aí eu não queria ficar mudando o bastidor de lugar para bordar. Eu vou bordar no grande mesmo. Prontinho. Agora a gente terminou o miolinho. Terminou não, porque acho que falta um pontinho aqui ainda. Pronto, agora terminou. Vou dar um zoom para vocês verem. Olha. Agora eu vou acabar o fio pro outro lado. Passo aqui, ele já fica bem presinho ali dentro. Agora eu vou só trocar o fio pra gente fazer o meio aqui. Aí a gente vai ver se vai fazer o verde ou não. Pronto. Então, meninas, prendi o fio ali. Eu vou começar colocando aqui, não muito na beirada, né? Um pouquinho para baixo, assim. E vou fazer rococozinhos, tá? Para fazer as sementinhas do mamão. Então, venho aqui, seguro com uma mão, tô com o fio aqui na outra, né? Acho que o rococó todo mundo sabe fazer. Continuo com 2 fios na agulha, tá? Venho aqui, faço, ó, enrolo, tô com a agulha aqui, o fio aqui, enrolo 1, 2, venho aqui, olha, prendo aqui, seguro e puxo, olha, a agulha lá para trás. Fizemos a primeira sementinha. Agora vamos para a segunda. De novo, ó, o fio aqui, tô segurando aqui, pra não, porque senão ele, se você não segurar bem firme, ele vai e passa pro outro lado e não faz o rococó. Então, venho aqui, olha novamente, enrolo 2 vezes, seguro aqui. E prendo lá. Aqui vocês vão colocar quantos rococó vocês quiserem colocar. Então, quanto mais vocês acharem bonito, ou mais perto, mais longe. Tá vendo? Ó, ele já monta ali. Olha, eu sempre tô segurando o fio, tá? É que a minha posição aqui para bordar e para filmar, ela não é muito boa, sabe? Então, por isso que eu tenho que fazer dessa maneira. Então, o fio aqui, lá, enrolo 1, 2 vezes
Venho aqui, um pouquinho aqui em cima, seguro, ó. E vou mais uma vez. Aqui vai ter que ir fazendo mesmo uma sequência, não tem como. E aqui, olha, enrolo uma, duas vezes. Segura e empurra. Vou colocar mais uma aqui. Agora mais aqui para baixo. Acho que agora é mais aqui, né? Faltou ainda. O tecido é grosso. E daí pega mais o bordado, né? Acho que mais um aqui. Acho que era isso, né, meninas? Agora esse fio eu vou acabar aqui só para ele não ficar muito longe, porque ele é muito escuro. Eu venho aqui e prendo ele aqui embaixo. E ele some ali. Vejo que ele tá ficando bem bonitinho o nosso lado avesso também. Ok? Agora eu vou trocar o fio. Vou colocar o fio verde novamente. E aí vou fazer o contorninho aqui no...
do verde. Que a impressão que dá é que o mamão tá caindo pro lado. Tá escorregando, nossa. Ai, ai. Assim não. Eu quis puxar com pressa, olha. Pegar já de 2, né? Pra ir mais ligeiro. Aí acontece isso. Vamos pegar um só. Tira sempre um fio de cada vez. Às vezes dá certo puxar de 2, mas nem sempre dá certo. Diz que daí você olha assim, nossa, mas fez um bolo agora no fio e até desembolar tudo demora. Puxamos 2 pontinhas, continuo com 2 fios, tá? Passo na agulha. Cada uma tem um jeito de passar o fio, né? Umas segura e empurra o fio, outros empurra a agulha e o meu jeito é esse. Então eu vou vir aqui agora, eu vou prender o fio bem aqui no meio desse da abóbora. Deixa eu puxar um pouquinho essa ponta aqui, senão vai escapar. Eu tiro a pontinha do fio, tá? Que fica aqui fora, daí ele não fica me incomodando. Aqui agora a gente vai fazer um contorninho, tá? Aqui o tecido também, de vez em quando, vocês dão uma puxadinha, tá? Porque ele vai soltando, e ainda mais esse aqui, que é plástico. Amanhã eu vou trocar pelo outro, fica melhor pra bordar. Então, aqui eu vou fazendo só uma carreirinha em volta. Só um contorno mesmo. Bem fininho. E às vezes a gente também tem que aprender a consertar, né? O que não ficou legal. Lembra o contorninho aqui do abacate? Então é a mesma coisa.
Aí quando vocês forem bordar, vocês bordam primeiro a beiradinha, aí depois vão indo pra polpa, pra não fazer essa nheca que eu fiz aqui.